Boa tarde a todos. Estamos reunidos para mais este evento, esta conferência do ciclo 2024-2025, coordenado pelo professor Marcelo Viana, nosso catedrático, professor e diretor do IMPAR. Nesta tarde, estamos sendo brindados com a presença do Arthur Ávila, que também é pesquisador do IMPAR, e nos brindou aí ao aceitar o convite para estar conosco. Então, obrigado também ao professor Vinícius, nosso coordenador adjunto, aos membros da equipe do IA por mais esse apoio e também aos pesquisadores presentes aqui da cátedra. Então, vou fazer uma breve apresentação do Dr. Arthur Ávila Cordeiro de Mello, que é matemático e trabalha principalmente nas áreas de sistemas dinâmicos e análise. Após obter uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática em 1995, iniciou seus estudos no IMPA, onde concluiu o doutorado em 2001 aos 21 anos. Trabalhou inicialmente em Paris como pós-doutorando no Collège de France 2001-2003 e como pesquisador no CNRS 2003 a 2018. Desde 2018, é professor na Universidade de Zurique e retomou sua ligação com o Brasil em 2006 através do IMPA, onde é atualmente pesquisador extraordinário. Suas pesquisas foram reconhecidas com a medalha Fields em 2014, sendo ainda o único latino-americano a receber essa distinção. É Chevalier da Legião de Honra, né, da França, membro da Academia Brasileira de Ciências e membro estrangeiro da National Academy of Sciences. Obrigado, Arthur. Vou passar a palavra ao Marcelo Viana, nosso catedrático, depois ao Vinícius Mota, nosso coordenador adjunto, e posteriormente a palavra é sua para o início desta conferência. Muito obrigado, André, e boa tarde a todos e todas que estão acompanhando essa palestra do ciclo da Cátedra Otávio Frias Filho. Como o André já mencionou, nós hoje temos a honra de receber aqui para uma conversa informal o meu colega Arthur Ávila, vencedor da medalha Fields, que é a premiação mais prestigiosa do mundo na área da matemática, e que vai nos falar sobre a visão dele do processo de criação do conhecimento matemático. Eu, como é de praxe, e sempre com muita sinceridade, quero agradecer nas pessoas do André e do Vinícius, ao pessoal da Folha e da USP pela oportunidade que nos proporcionam de nós discutirmos aqui na cátedra tópicos ligados à questão da ciência, da tecnologia e da inovação a serviço do desenvolvimento. Muito obrigado. E então passo a palavra ao Vinícius. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação receber aqui o Arthur. Arthur, que numa reportagem da Folha já estimou quantas pedras havia lá nas calçadas de Paraty, mas agora temos a honra de recebê-lo aqui para a nossa cátedra. E tenho certeza, nem quero desejar que seja uma boa conferência, será sim uma excelente conferência para todos. Muito obrigado, Arthur. Arthur, a palavra é sua, então. Bom, obrigado a todos pela oportunidade de me dirigir a um público maior sobre esse tema que a gente combinou. A ideia é tentar dar, como a maioria das pessoas não são matemáticos e não fazem a menor ideia do que faz um matemático, a ideia aqui seria passar uma impressão pessoal, mas baseados também na minha interação com muitas pessoas ao longo do tempo, também vai ser mais uma conversa também com o Marcelo, então a gente vai ter pelo menos duas visões sobre como é a nossa atividade de fato, o que a gente busca fazer e como a gente age na prática para chegar a esses objetivos, de maneira que seja idealmente acessível para pessoas que só veem um pouco de fora. Primeiro, o que faz matemática? A gente não fica na frente de equações, tentando resolver equações cada vez mais complicadas, ou integrais mais difíceis, ou equações de grau muito elevado. Não é a nossa atividade, a gente não fica fazendo isso. A gente tem, às vezes, uma relação com objetos bastante abstratos,
que os números que as pessoas imaginam que sejam o elemento base da matemática, por vezes a gente passa muito tempo sem ter que ver um número na nossa frente. E a gente pode lidar com formas, pode lidar com relações e desenhos e coisas do gênero. Então, primeiro, o objeto de estudo é isso, é muito mais geral. Muitas coisas podem ser matematizadas, independentemente de serem quantificadas exatamente. E sobre esses objetos, um matemático tenta encontrar coisas interessantes sobre que eles satisfaçam, que podem não ser óbvias ou podem parecer óbvias, mas às vezes podem surpreender. Então, tenta se descobrir um pouco sobre esse mundo, uma atividade exploratória. Um matemático passa o seu tempo pensando nessas coisas e imaginando que fatos interessantes têm a ser descobertos, e num certo outro momento você pode passar a tentar estabelecer a realidade ou não daquilo que você suspeita. Então, nesse trabalho investigativo. Toda atividade envolve aspectos de criação. Toda atividade séria do matemático envolve aspectos de criação. A gente não está longe disso, o que as pessoas imaginam, né? As pessoas separam. Já ouvi muita gente falando, eu não tenho nada a ver com matemática, sou criativo. Não, é a realidade dos fatos. Você precisa ser muito criativo para fazer matemática, é de fato toda a nossa atividade. A gente não está fazendo conta mecanicamente fazendo isso. O matemático profissional, ele vê de longe o que é realizável pelos métodos usuais, que não precisam, que de fato existe uma técnica na matemática, mas a parte técnica a gente, em geral, passa por cima. A gente sabe que isso aí é onde vai chegar, precisa ser realizado em um certo momento, mas não é isso que nos ocupa o nosso espírito na maior parte do tempo. A questão é saber quais são as fronteiras dos métodos que você consegue enxergar e descobrir algo a mais. Então, você precisa chegar onde os outros não chegaram. Logo, os nossos honorários deverão ser calculados ainda com a incidência do valor que foi deduzido. Murilo, por favor, seu microfone está ligado. Desculpa, Arthur. Tentar descobrir onde é que a gente ainda não... como ir além disso. Que, por definição, como ninguém conseguiu fazer isso, envolve imaginar, arriscar, não chegar, não seguir uma trilha já conhecida. Então, essa é a nossa atividade diária. E tem vários métodos de fazer isso. Isso aí é uma coisa muito pessoal. Também me ocorre frequentemente de alguém chega para mim e pergunta como fazer para ser um matemático, resolver bem problemas, como você vai fazer esse trabalho que, como os matemáticos, as pessoas admiram, fazem. E tem uma diversidade muito grande de maneiras de fazer isso. E não é uma boa ideia você a pessoa se mirar num exemplo particular, porque pode não ter nada a ver com o estilo da própria pessoa. A pessoa tem que descobrir o seu método. Então, dado isso, eu vou falar das pessoas que já interagiram comigo, ou de mim mesmo, nessa situação. Talvez deixar, para não ficar só eu falando muito sequentemente, de repente o Marcelo tem algumas ideias já sobre essa primeira, por essa abertura do tema. Sim, Arthur. Pegando um pouco um gancho no que você falou em identificar fatos que podem ser interessantes e depois verificar se eles, fatos matemáticos, né? Afirmações matemáticas, e em seguida verificar se de fato são reais, né? Se são verdadeiras essas. Mas como você sabe certamente, é uma discussão provavelmente tão antiga quanto a matemática. Qual é a natureza do conhecimento matemático? Se ele é algo que a gente inventa, que o matemático vai inventando quando faz os seus enunciados, ou se corresponde a uma descoberta de uma realidade que de alguma forma é exterior ao matemático. Qual é a sua visão pessoal sobre essa dicotomia filosófica, inventada ou descoberta? Bom, primeiro, esse é um tema de interesse principalmente para matemáticos amadores, digamos. Os matemáticos profissionais estão muito ocupados em fazer matemática para pensar nessas questões. É uma questão filosófica.
Sim, se você pensar muito em filosofia, você acaba se distraindo, não consegue trabalhar. Mas de fato, então, sendo perguntado muitas vezes, eu creio que a maioria dos matemáticos que eu encontro vai dizer que a gente descobre coisas que descobre esse universo que já tem. A gente não inventa esse universo, a gente acessa esse universo. Então, a maioria dos matemáticos é platônico, mas isso não, a filosofia não é uma democracia, então só estou dizendo uma contagem de votos. Não precisa levar isso como realidade. As pessoas podem continuar achando que quiserem. Ainda assim, você acha que, na sua experiência pessoal, eu conheço a matemática que você faz e tal, eu imagino um pouco a resposta, mas olhando do ponto de vista dos nossos ouvintes e participantes aqui, você sente que na matemática que você fez, que você faz, a realidade, em algum sentido, contribui, ela entra, ela influencia, ela inspira de alguma forma a matemática que você faz? A realidade real mesmo do A mundo. realidade, inclusive, quando você chega num raciocínio, até que ponto analogias geométricas, analogias eh, influenciam a sua maneira de pensar? Ou é uma coisa interior? Olha, a gente descreve coisas. Tem vários pontos. Após muitos anos trabalhando em coisas, você vai criando a sua própria representação interna das coisas que você imagina. Então, você tem o seu jeito de representar que não precisa, que deixa de corresponder a coisas reais. Às vezes, você pode usar um linguajar que acesse a objetos comuns, mas eles já estão transformados na sua cabeça. Então, você cria, o seu cérebro funciona dessa maneira. Ele tem uma maneira de interpretar o mundo, certo? Ele cria uma representação e a gente pode interpretar também fatos abstratos dentro da nossa cabeça. E eu não trabalho com o cérebro, mas eu imagino que tudo é um pouco misturado nisso. Há um outro aspecto que é interessante sobre a atividade matemática, é que cada pessoa tem uma representação própria do que faz. Você não está impondo, não tem uma melhor representação, você tem a sua representação que é baseada em como funciona melhor para você, com o seu conhecimento prévio e coisas do gênero. A comunicação entre matemáticos é, por vezes, interessante. Você tem que traduzir a sua representação interna para a representação interna da outra pessoa. E é lá que você vai ter os elementos de comunicação matemática, vai ter maneiras precisas de se referir a certos temas, e você tem que passar impressões. Mas tem esse aspecto que os objetos que têm a sua representação não se esgotam somente na descrição que elas têm. Então, é uma atividade limitada a comunicação. Você tenta fazer o seu melhor possível, mas simplesmente fazer as fórmulas, as proposições, as equações que sejam realidade, que você consiga exprimir, então só trazendo ao outro uma parte da maneira como você está fazendo. Esse exercício de comunicação é, às vezes, bastante interessante, parte do processo criativo. No momento que você tenta descrever esses objetos que estão na sua cabeça, que você, de repente, descobre algo a suplementar sobre eles. Então, a comunicação é bastante importante, mesmo na atividade criativa, não é só para contar o que você já sabe. Você disse antes que os matemáticos, você quis desconstruir a ideia de que a gente se diverte fazendo contas complicadas e ficando sozinho em casa, olhando a parede ou escrevendo na parede, fazendo contas complicadas. Também é um fato que raramente a gente está sozinho quando faz matemática, né? A matemática é cada vez mais uma atividade colaborativa. E você, em particular, é conhecido por ter uma quantidade enorme de colaboradores de diferentes países, diferentes instituições, etc. Como é que, como é que funciona para você? Por que buscar esses colaboradores? Por que muitas vezes é você que toma a iniciativa, que eu sei que por quê? Por que que é melhor fazer matemática de uma forma mais coletiva? Bom, primeiro, situando esse aspecto da colaboração, é uma evolução histórica. Antigamente, matemática era associado e, de fato, realizada de maneira individual. Você vê esse processo onde agora, atualmente, maior parte da matemática é feita em colaboração é recente no tempo matemático. Certamente,
Um aspecto disso são as comunicações. Isso tornou muito mais fácil as pessoas colaborarem, certo? Você imagina que a matemática é muito diversa, então você, numa certa instituição, de repente, só tem uma pessoa que faz aquilo que você faz, que é você mesmo. Então, o seu colaborador não precisa estar natural, não precisa estar na sua instituição. É necessário, num negócio onde talvez 10 pessoas do mundo estejam na fronteira do conhecimento, é necessário trabalhar com pessoas que estão longe fisicamente de você. São as comunicações, as evoluções de comunicações permitiram, em grande parte, isso. Antigamente, você vai ver, os matemáticos se comunicavam por carta, frequentemente, né? Mandavam de uma para outra contando seus negócios, mas isso não permitia realmente uma grande colaboração nesse negócio. Então, houve uma evolução. Houve, talvez, também uma evolução da matemática torna acumulativa. Então, você tem mais e mais conhecimento e mais coisas que entram no processo de descoberta. E uma pessoa não se esgota, não vai esgotar tudo por si só, tudo que talvez seja necessário. Então, a colaboração permite juntar conhecimentos distintos que sejam necessários. Embora ainda existam matemáticos fazendo grandes descobertas solo, basicamente, os exemplos recentes, como Andrew Wiles, com o teorema de Fermat, ou Grisha Perelman, com a prova da conjectura de Poincaré, são exemplos de sucesso, mas a maior parte dos resultados atuais são feitos em colaboração. O aspecto da colaboração permite você precisa ser bem feito. A colaboração pode ter errado se vocês não se juntarem para resolver o problema. O foco tem que ser o problema, não os egos individuais. Você não está querendo mostrar que você é melhor que o seu colaborador. Você quer identificar exatamente o que o seu colaborador faz melhor que você para você deixá-lo trabalhar nisso. Você pode pensar que alguém que vai lidar com um problema particularmente difícil, ele vai buscar organizar uma tropa para resolver o problema, onde você vai precisar de pessoas com certo negócio. Vai ter um general, digamos, que vai fazer uma coordenação, digamos, e depois vai ter um aspecto mais técnico. Os papéis podem se inverter ao longo do momento. Você não tem uma hierarquia na matemática. O que funcionar para resolver o problema é o que conta, e as pessoas podem inverter dependendo de como o negócio se desenvolve. No meu caso particular, desde o início, eu trabalhei em colaboração. Comecei já numa área bastante técnica e avançada, então em problemas do mainstream, ou seja, não eram acessórios, então era muito competitivo e era certamente importante. Qualquer pessoa, mesmo se eu tivesse já avançado no negócio, eu teria que fazer uma colaboração para a gestão. Desde o início, eu trabalhei dessa maneira. Um outro aspecto que me levou a colaborações muitas vezes é que, ao trocar de tema de pesquisa, que aconteceu algumas vezes, não abandonando o anterior, mas ao expandir um pouco a minha área de atuação, ao entrar numa nova área, eu não sei, basicamente, o conteúdo. E eu acho que a maneira certa de fazer, que funciona para mim, de fazer matemática, é aprender fazendo. Eu vou aprender o que é necessário, as técnicas, etc., tentando fazer um teorema novo e fazendo um corte de um teorema novo. Mas é meio impossível você fazer as coisas do nada, né? Como é que você... Então, funciona bem para mim conversar com alguém que já seja um especialista, que vai me passar exatamente, não... A matemática é uma coisa interessante isso, né? Porque as pessoas acham que é super complicado, etc., mas, na verdade, você não precisa ter um corpo de leitura imenso sobre isso, certo? Você pode ter, tem muita coisa que você pode ler, mas não é necessário para fazer matemática. Eu acho impressionante quando eu via, já faz muito tempo, mas com o pessoal de universitário, de humanas, tinha uma quantidade de coisas para ler imensa, mas liam rápido. Enquanto em matemática, se você tem alguma coisa realmente que você quer aprender, tipo, você ler uma página por dia pode ser bastante. Você pode ficar travado em linhas de conhecimento horas e dias para você conseguir destravar um negócio. Você não lê rápido. Se você leu rápido, é porque você não precisava nem ler, na verdade. Se você consegue ler rápido, é porque você já sabia aquilo. É a minha atitude com a leitura. A maioria das coisas, vai ter papers de centenas de páginas, ou coisa parecida às vezes, a maioria do paper você não quer ler. Você não vai aprender lendo, você vai aprender tentando entender o que tem por trás por conta própria. E você vai ter, dentro daquele negócio, vai ter várias coisas que você não poderia fazer.
Isso fica melhor, dependendo da maneira como a pessoa escreve, mas não dá para contar necessariamente, mas as pessoas podem te contar muito mais facilmente. Olha, aqui é o pulo do gato, onde realmente o conhecimento ia até aqui, e nessa parte aqui, nessas poucas linhas, está acontecendo alguma coisa. E aí aponta diretamente esse negócio. Então, isso ajuda no aprendizado, te joga mais rápido para o que está acontecendo, a gente consegue situar. Tá, então, eu não sou especialista em tudo isso que já fizeram, mas de repente posso contribuir com isso aqui. A gente tenta identificar esse negócio. E aí você aproveita também não só os conhecimentos, como os estilos diferentes. Existem pessoas que trabalham em matemática de maneira altamente sistemática. A gente tinha o nosso grande colega falecido, Jean-Christophe Foucault, com quem eu fiz meu pós-doutorado, e o Marcelo visitou no Collège de França inúmeras vezes. Era uma pessoa sistemática. Ele viu um problema e ele vai fazer uma rotininha. A gente vai atacá-lo assim, assim, assado. E ele vai com uma maquininha muito boa, ia lá e atacava o problema, trabalhando. Você via aquele processo acontecendo, era bastante. Ele seguia com seu papel, escrevia de maneira não sei o que, fazia. Às vezes não dava certo, voltava, etc. Tinha as refeitos, mas era quase linear o processo, que era permitido por uma pessoa de capacidade técnica enorme. Sim, Marcelo. Sem querer te cortar, você me fez lembrar um período que eu dividia gabinete no IMPA com o Jean-Christophe Foucault, e eu entrei no gabinete pela manhã e ele estava no chão, com uma folha enorme de papel, tamanho, sei lá, A1, A2, uma folha enorme, realmente, fazendo um diagrama na folha. Era uma classe de Rosy, enfim. E é alguma coisa que envolvia mais de 1 milhar de pontinhos no diagrama, e ele estava fazendo como parte desse algoritmo, desse processo que você descreveu muito bem, sistemático de organizar a cabeça dele. Ele não precisava daquele diagrama porque era um diagrama só, não prova nada, não, mas como parte da cabeça dele de colocar dentro, de se estruturar, ele estava fazendo esse trabalho. Amanheceu lá no nosso gabinete fazendo isso no chão. Enfim. Sim, eu creio que para ele o processo de você calcular era um processo que revelava a estrutura do objeto. Então ele se tornava cada vez mais eficiente. Os cálculos feitos de maneira besta não te levam a lugar nenhum, mas você não chega muito longe também. Ele só conseguia calcular tão longe porque ele pensava criativamente como realizar o cálculo. Então, o próprio processo de cálculo já era criativo no caso dele. Mas também é porque ele era muito rápido e eficiente, e muito com uma memória, um plano. Era o estilo dele, a gente não pode copiá-lo dessa maneira. Eu não tentava copiá-lo e nem seria útil. Então, no meu processo de colaboração com o Jean-Christophe, que eu tive a sorte de poder ter feito alguns papers interessantes com ele, a gente trabalhava meio separado. Ele ficava lá no canto dele fazendo as contas e eu sem condição de fazer aquilo melhor que ele, nenhuma, ou tentar acompanhar a velocidade com que ele fazia os cálculos. Eu tentava pensar simplesmente como seria possível fazer sem fazer nenhum cálculo. Então, a gente fazia separadamente pensando, e às vezes ele chegava na frente, às vezes eu chegava, mas no final a gente aprendia alguma coisa. O cálculo revelava alguma coisa, ou ficava revelado que, na verdade, tinha uma outra estrutura que dispensava aquela análise, e a gente ficava sempre muito feliz com o avanço. Então, a gente se relacionava muito bem, mas num grande respeito das habilidades de cada um, entender como elas podiam ser combinadas, sempre com o objetivo de avançar. O objetivo do matemático, o matemático tem que estar interessado pela descoberta. Então, o seu inimigo é o problema, é o desconhecimento que você tem sobre aquilo que você quer vencer. E é isso que funciona numa boa colaboração, uma sinergia, digamos, da maneira como as pessoas exprimem isso. Mas é isso. E é um grande prazer também trabalhar com pessoas que lidam diferentemente de você. A matemática torna-se também, um outro aspecto da colaboração, uma atividade social. Você lida com seus colegas humanamente e você ganha uma apreciação por eles, torna um colega. A gente trabalha por muito tempo, eu tenho colaboradores de mais de 20 anos que a gente também trabalha. Você cria uma vida de trabalho em todos os países e você sai enriquecido dessas experiências. Então, é outro aspecto extremamente interessante de trabalhar em colaboração. Nesse processo, há uma outra. Você já mostrou que você não é aficionado a questões filosóficas, mas eu vou colocar mais uma, um pouco nessa linha. Uma das questões que
vários pensadores, inclusive colegas nossos matemáticos já colocaram, já debateram, e tem implicações até culturais, se toda a matemática é pensada do mesmo jeito. Você já mostrou por meio de exemplos que matemáticos diferentes é, agem de maneira diferente, atuam de maneira diferente, mas se o processo mental de todos os matemáticos é essencialmente o mesmo, e para colocar a questão, para ajudar a entender a questão, a exceção que normalmente é apontada é do Ramanujan, um matemático indiano que é protagonista do filme O Homem que Viu o Infinito, que é muitas vezes que tinha intuições distintas, aparentemente distintas, então é apontado por vezes como alguém que pensava, chegava no conhecimento matemático de uma forma essencialmente diferente. Para ele, Ramanujan, o método dele era inspiração divina, ele era inspirado pela deusa protetora da família, algo assim. Para uma mente mais materialista, é mais fácil aceitar que ele pudesse ter uma maneira diferente. Ele tinha realmente intuições que pareciam distintas. Você tem uma opinião sobre essa questão, uma experiência de lidar com todos os seus inúmeros colaboradores que ilumine de alguma forma essa questão? Eu creio que o Ramanuja seria um extremo de um contínuo. Eu vejo ele de fato, por exemplo, ele veio de um ambiente onde ele não foi educado formalmente, inicialmente, na matemática, então, e o próprio conceito de prova, da estrutura como a gente imagina o conhecimento, que é uma estrutura que foi elaborada, desenvolvida com o tempo. A nossa noção atual de prova foi uma coisa de que é um conhecimento estabelecido, é uma coisa que evoluiu com o tempo, está mais ou menos bem estabelecido desde o século, talvez, 19, eu diria, né? Tinha coisas não formalizadas na época, a maneira como se trabalhava com análise, por muito tempo foi lidada sem a introdução das bases firmes. Então, a gente era feito um pouco... Mas desde de um certo momento no século XIX, eu acho que pelo menos a noção do que é conhecido como um teorema vai ser julgado, que está sendo provado ou não, mais ou menos as pessoas estão de acordo. E o Ramanuja não via dessa maneira. Talvez ele não tivesse mesmo a necessidade de provar uma coisa que já fosse verdade. Ele tentava descobrir verdades, certo? E acreditava na verdade, e muitas vezes ele estava certo. E para que provar uma coisa que é verdadeira? Certo? Então ele tinha uma visão mesmo diferente, para além de como ele pensava, como ele entendia que era a atividade do matemático é diferente do que a gente imagina hoje. Mas existem variações. Tem pessoas que estão mais que dentro desse aspecto, que estão mais interessadas no que é verdade e do que realmente na parte tediosa, que às vezes pensam tediosa de provar. A gente deve trazer para as pessoas que às vezes o matemático está fazendo um enorme esforço para provar uma coisa que todo mundo acha que é verdade e todo mundo acha que não tem a menor chance de como isso poderia ser diferente. Ninguém consegue imaginar que aquilo não pode. E você tem que provar, senão você não pode ir para frente. E é verdade que, em geral, parece horrível ter esse trabalho, mas às vezes acontece de que tudo aquilo que as pessoas tinham certeza que era verdade não era. A gente tem que estar preparado para isso. E a matemática é um edifício que se constrói continuamente, ela se acumula. Então, a gente vive em fundações que foram feitas, na verdade, desde, não quero restringir, mas o Marcelo vai incluir, mencionaria os gregos, mas também os babilônios, todas as civilizações que contribuíram para a matemática. A partir de um certo momento, começou a trabalhar um pouco na formalização. Os gregos já lidavam, pelo menos, com a parte formalista. Então, quando você vê os elementos e coisa do gênero, já tinha coisa. Então, esses fatos que chegaram de lá, do Arquimedes, de Euclides, são fatos que continuam válidos e que fazem parte do nosso conhecimento. Eles podem ter sido expandidos, mas não foram superados. Não se tornou obsoleto esse conhecimento. Então, para a gente poder trabalhar dessa maneira, as bases têm que ser sempre muito sólidas. Qualquer pequena falha acumulada ao longo de milênios ia dar um edifício que ia estar totalmente indo para o chão. Não tem como, porque a gente vai construir muito em cima.
A gente pega uma coisa na matemática, que era um pequeno fato, talvez rasteiro, sobre coisas simples, e a gente vai construir em cima disso universos. A gente pode, o matemático tem o poder de summon the infinities. Você pode pegar e construir automaticamente uma indução transfinita em cima de uma coisa, e você tem todo o poder da matemática ao seu dispor, abstratamente, que vai magnificar qualquer pequena imperfeição do seu objeto inicial. E você vai querer usar os fatos sobre ele para você chegar ao seu grande teorema, com mais e mais técnicas e mais coisas construídas em cima. Você vai apertar ao máximo as propriedades daquele negócio. Se tiver alguma falhinha, isso não vai dar certo, e o seu conhecimento ia para o brejo bem rápido. Então, tem essa característica que a gente precisa fazer muita atenção ao negócio. A gente tem pessoas, matemáticos que são especialistas em fazer contra-exemplos, eles acham essas falhas mínimas assim, e vão mostrar onde é que você precisaria modificar um pouco as suas estruturas para colocar. Então, existe essa necessidade de se manter próximo às provas, é importante. Mas dentro dessa busca de uma prova ou de uma... ou mesmo de você encontrar o que você quer provar, vai ter muitas maneiras diferentes. Eu acho que realmente tem uma grande coisa. Tem matemáticos que são muito bons, e é um papel importantíssimo, de fazer conjecturas, que às vezes estão certas ou erradas até, mas às vezes as conjecturas são interessantes mesmo que estejam erradas. Isso pode acontecer, mas apontam uma direção de interesse. E chegam aqui, cara, a gente deveria se preocupar com esse problema aqui. É interessante, vai sair coisas dali, certo? Saber apontar uma direção que vai se tornar frutífera vai dar trabalho para muita gente, é um papel fundamental. Então, o matemático não é só aquele que prova, certo? É o cara que intui onde tem mais matemática interessante, certo? E eu diria, são coisas fundamentalmente distintas a maneira como você está trabalhando. O processo pode ser bem diferente de você formular e apontar a direção, estou nem colocando formular a questão exata, ou você fazer a prova e encontrar os fatos. É interessante isso, que o não matemático, acho que todas as coisas se equivalem, são vários teoremas, são interessantes, e você desenvolve gosto, você desenvolve uma familiaridade, é por isso que cria-se essa... E certamente, não é porque a gente tem uma hierarquia aqui, tem alguém que diz de cima o que é o que tem que estudar ou não. Cria-se essa apreciação do objeto, é um senso estético na comunidade que vai se desenvolvendo, que tem variações, claro, ninguém é obrigado a gostar, mas existe uma certa estética que é valorizada e que ajuda a ter essa intuição. Tem pessoas que têm mais esse senso estético, outras menos, então você pega papéis diferentes. Mas tem toda essa variação. Eu creio realmente que existem maneiras bem distintas de lidar com essas coisas. Eu lembro de você, muitos anos atrás, ter comentado, ligado com o que você acabou de dizer. Você fez doutorado com o nosso falecido colega Wellington de Mello, e lembro de você ter comentado que talvez não lembro das palavras exatas, mas que talvez uma das coisas mais úteis que você tinha aprendido com o Wellington era a necessidade de buscar, de trabalhar em problemas interessantes. E é verdade que o Wellington tinha muito esse dogma de que... O que é um problema interessante em matemática? Bom, você tem que desenvolver a sua relação com esse universo primeiro. A matemática se cria depois de um certo tempo, você cria você tenta entender melhor por que você está fazendo. Um aluno que começa, ele não tem muita noção de por que ele está fazendo, porque tem muita coisa que ele não tem condição de aprender no pequeno tempo que tem para fazer um doutorado. Então, o aluno conhece aquela pequena área que o orientador dele botou ele para trabalhar e vai achar que aquilo é o mundo dele. Vai ter uma visão um pouco restrita. Ele não sabe por que está fazendo aquilo, porque os matemáticos querem fazer aquilo. Aquilo caiu do céu e a pessoa tem que fazer aquilo porque tem que fazer um problema de tese, digamos. Então, a pessoa não tem uma apreciação. Você não sabe o histórico, você não sabe... Você pode ter simplesmente um problema que parece, entre tantas equações, entre tantos problemas que existem, este problema você caiu para você trabalhar. Um pouco, você não está usufruindo de tudo que a matemática está colocando. Certo? Assim como eu diria que tem muitas outras atividades humanas que você aprecia muito mais se você conhece todo o contexto. Imagino que para a literatura, assim, eu
não trabalho com isso, mas eu acho que a maneira como você aprecia a leitura de um livro individual vai modificar-se dependendo de como você do quanto você já leu na sua vida, de quanto você conhece de história, de toda a atividade humana que cerca uma certa coisa que está sendo descrita, vai te contribuir para você compreender melhor e além do que simplesmente estão naquelas palavras que estão naquele livro. Na matemática, é simplesmente um pouquinho mais complicado de você entrar nesse universo, certo? O universo é abstrato por definição, mas uma vez que você entre, as coisas ganham um contexto. Então, aquilo que você está trabalhando ganha um contexto. Você vai ter coisas que se ligam melhor, que revelam mais sobre o seu universo, que iluminam o seu conhecimento mais. Essas coisas são consideradas interessantes. Você vê uma coisa que vai ter o conceito de naturalidade. Isso é uma questão natural, porque ela corresponde a coisas que a gente já sabe em outros contextos, mas aqui você não sabe, e funcionava aqui, não funcionava ali. Você não sabe, você tem que entender como é a diferença desses comportamentos. Então, de fato, essa noção de interesse, etc., vem de contexto, vem da parte estética, isso é muito difícil de explicar, mas a estética é a parte mais clara sobre os matemáticos têm frequentemente uma ambição pela simplicidade. A simplicidade costuma ser um valor por si só de alguma coisa. A gente tenta simplificar ao máximo, mantendo a essência do que você está fazendo. Então, você conseguir fazer uma coisa que se formula simplesmente, vai ter pontos na sua escala estética. Se você tiver uma equação super complicada e que você transforma ela numa equação que se escreve em uma linha, você ganhou alguma coisa. Então, a gente vai achar essa equação aqui e revela. Porque... E, de maneira prática, uma vez que eu tenho uma coisa simples, ela vai ser potencialmente, não sempre é verdade, às vezes a equação mais complicada é realmente como você tem que operar, mas potencialmente vai te permitir operar melhor, vai te permitir trabalhar em outras situações, porque você não está carregando aquele troço gigante na cabeça. Então, tem efeitos práticos da simplicidade, além do efeito de apreciação. Você simplesmente acha mais bonito. Você pede para o matemático quais são as equações mais bonitas que tem. Eles vão sair, provavelmente, a maioria com o exponencial de π mais 1 igual a zero, porque você coloca várias noções fundamentais da matemática em quantos símbolos? Sei lá, 7, sei lá, no mínimo possível nessa... Então... tem essa noção que a gente considera de esteticismo, e isso contribui para o interesse. E fica difícil para você entender isso, passar isso, até que você estuda bastante matemática. Mas é o mesmo processo, eu acho, de música, literatura, etc. Você está expandindo os seus contatos com aquele tema e te gera uma maior apreciação. Deixa eu pegar um gancho em outra coisa que você disse, né, na sua intervenção anterior. Você enfatizou muito a necessidade de tomar cuidado no rigor dos argumentos, porque a matemática é um edifício em que cada andar é construído em cima do anterior, então os fundamentos têm que estar muito, muito solidamente estabelecidos. Houve como você sabe bem, um trauma histórico nesse sentido, porque ao final do século XIX, a partir do desenvolvimento da teoria dos conjuntos de Cantor, começaram a surgir paradoxos, o conjunto de todos os conjuntos, objetos tipo paradoxal, e foi considerado em certo momento por alguns matemáticos, não todos, em particular por Hilbert, a necessidade de provar de formular a matemática e formular de tal modo que ela não possa gerar contradições, ela não possa, que não possa acontecer de o Arthur provar um teorema e outra pessoa provar o teorema contrário, de chegar em contradições. E, no entanto, esse programa para colocar a matemática em bases formais, não necessariamente muito intuitivas, nem muito divertidas, mas que seriam seguras, esse programa se eclipsou, foi eclipsado pelos teoremas de Gödel, do lógico matemático austríaco Kurt Gödel, nos anos 30, que mostrou que, enfim, isso não pode ser feito. Não é possível provar que a matemática não tem contradições. Isso tira o seu sono quando você está provando teoremas? Para começar, a nossa escola
no IMPA e particularmente sistemas dinâmicos, não descende do Hilbert, ele descende mais do Poincaré, digamos, que tinha uma visão completamente diferente do Hilbert. Ele era uma pessoa talvez com muito mais intuição física, o Poincaré, e ele estava querendo descrever, também partia disso, a gente está descrevendo uma realidade, eu acho, que ele não interessava essa parte formalística do negócio. Talvez isso volte para a questão lá de você entender o processo de descoberta ou de invenção. Se você está descobrindo uma coisa que existe, você não precisa se preocupar muito sobre os fundamentos disso. O negócio existe, pronto, eu estou tentando acessá-lo. E eu creio que talvez fosse a mentalidade mais do Poincaré. Eu também penso dessa maneira. Você faz a matemática, isso não interfere com a minha maneira de lidar com a matemática. As bases são sólidas, senão as pessoas não chegaram. Eu acho que a visão do Hilbert era meio, não sei se é soberba, de não sei o quê, não fazia muito sentido desde o início. Não precisa do Gödel para dizer que se eu provar que uma coisa não tem erros, só tem a mesma validade das bases com que eu formulei meu próprio conceito de provar. Você vai estar caçando uma coisa para trás em algum momento. Você também vai ter que acreditar em alguma coisa em um certo momento. Você pode acreditar em... Claro que tem uma vantagem você acreditar em menos coisas, mas você chegaria em alguma coisa que teria alguns fatos básicos que você teria que aceitar que não devam ter contradições. E aí teve o trabalho do Gödel, que eu acho que é uma coisa que chegou a uma maturidade, foi revolucionário na época, mas tinha chegado à sua maturidade simultaneamente. Nessa mesma direção, essas questões chegariam por causa dos avanços em teoria da computação. Então, é muito próximo o que foi feito pelo Gödel do que estaria sendo feito pelo Turing também. A noção do routing problem, etc., e de problemas de computação, limites da computação, tocam intimamente com as questões ligados ao programa de Hilbert, etc. Então, é interessante que duas motivações totalmente diferentes, o Hilbert totalmente puro, certo? Um aspecto interessado na matemática da maneira mais pura possível, bate com uma das coisas mais aplicadas que você pode imaginar, que é o surgimento da teoria da computação e com problemas, o que a gente pode, qual é a parte do computador, o que a gente pode chegar através de computadores. Então, chegou um momento... Então, eu acho interessante, eu não gosto muito da parte, não perco meu tempo com a parte, como você disse, filosófica, estritamente, mas as ramificações disso em teoria da computação são muitas vezes interessantes. A teoria da computação é uma parte pequena da matemática, mais interessante. E eu, de volta e meia, fico olhando para os teoremas que eles provam, sem entender os detalhes, e fico bastante admirado do que você pode provar nessa teoria. Então, tem aspectos que são ligados ao programa de desenvolvimento, separadamente, mas que são ligados, que são de extremo interesse. Concordo. Eu já fui muito fascinado por essas questões e a descoberta de que há coisas que com o computador, nenhum computador pode calcular, questões que podem ser formuladas, mas não podem ser respondidas pela via do computador, também levanta questões filosóficas muito, muito interessantes. Eu fui curado, na verdade, bem rápido desse problema. Com 16 anos, eu estava fazendo os primeiros cursos no IMPA, e aí eu fiz um curso de análise na reta com o Nicolau, e foi Nicolau excelente. Saldanha, professor da PUC Católica do Rio, da PUC do Rio. Ele é muito célebre entre as pessoas que usaram Olimpíadas. Ele foi primeiro medalha de ouro na Olimpíada de Matemática Brasileira, ele é conhecido de todos os Olímpicos, e é conhecido como Nicolau, simplesmente, não precisa de sobrenome para a gente. Mas, então, ele deu um curso excelente. Realmente aprendi muita matemática naquele curso, matemática que eu uso até hoje. E tinha uns aspectos de lógica, ele falava um pouco de teoria dos conjuntos, etc., que me deixou tem um poder de fascinação inicial. E pedi para ele fazer um curso de lógica e teoria dos conjuntos no próximo período, que era de março a junho no IMPA. Então ele fez um curso lá e me curou. Eu nunca mais quis saber fato, né? Nunca mais quis olhar. Foi bom matar logo esse interesse bem rapidamente para poder trabalhar em direito. Legal. Não sei como é que você quer prosseguir. Você quer falar algo mais ou quer que a gente Eu acho que a abra gente para... pode... tem mais um tema que a gente tinha colocado, que é o aspecto puro aplicado e que vai tocar em o que é
a matemática para a sociedade. Se você não gostou dessa criação, dessa questão toda da gente ficar brincando com coisas abstratas que não servem para nada na cabeça do público até agora, a gente vai poder colocar também por que você pensar nessas abstrações ainda assim é interessante. Não sei, de repente, só para, como eu falo mais, o Marcelo pode iniciar, que está mais ligado a isso, né? Com Bem, atividade do INPA. essa é uma questão, é outra questão transversal da matemática. Você deixou muito claro, quando eu lhe perguntei sobre o que é interessante, etc., em matemática, você usou critérios que diríamos internos, ou critério estético. A matemática é interessante quando ela é bonita, isso é uma afirmação com a qual eu acho que todos os matemáticos concordam. Ela é interessante na medida em que ela abre os horizontes do conhecimento, nos permite ir mais além, no entendimento dessas verdades do universo que a matemática traduz. Você não tocou nesse momento na questão de é interessante porque muda o mundo, que é o que, quando a gente fala de matemática aplicada, é do que se trata. A matemática é como instrumento para não só para entender o mundo, mas para mudá-lo. Um exemplo, matemática hoje em dia é utilizada para começar, está por trás, de alguma forma, de muitas aplicações de inteligência artificial, de muitas implementações de inteligência artificial, só para dar um exemplo. Mas ela ocupa cada vez mais espaços em áreas, essencialmente todos os tipos de áreas, desde planejamento urbano. Se você vai fazer uma obra na cidade, vai fechar uma rua, é bom antes usar matemática para saber quais vão ser as consequências e você tomar providências para mitigar os problemas resultantes de fechar essa rua. Medicina, engenharia, evidentemente, todos os tipos de engenharia, etc. Dentro dessa questão de matemática pura versus matemática aplicada, o que você, bom, você se coloca claramente como um matemático puro, mas qual é a sua visão da relevância da matemática, das aplicações da matemática num quadro mais amplo? Bom, para começar, é bom ter sempre a perspectiva histórica. Historicamente, uma grande parte da matemática foi realizada por pessoas que não viam essa distinção, certo? Trabalhavam com coisas puras, mas muito das atividades de um Euler, de um Gauss, de um Cauchy, do Fourier, eram problemas, digamos, da física que eram colocados. O desenvolvimento o Newton era um matemático, vamos pegá-lo para a gente, que fazia um pouco de física, até umas coisas interessantes. E precisou desenvolver a matemática junto da física para conseguir atingir o mundo. Para ele era a melhor coisa. Ele podia fazer matemática totalmente pura, você vê que ele se interessava por problemas também puramente matemáticos, e existia dentro dele todo esse mundo que não e não viam, talvez não fizesse sentido você falar, você está fazendo matemática pura aplicada, o cara não ia entender do que você está falando. Você olha lá o que faria o Gauss, se eu não estiver enganado das pessoas, o Gauss vai ser associado com um monte de descobertas em matemática pura, certo? Desde a geometria diferencial até a teoria dos números, qualquer coisa aí vai ter Gauss no meio. E também em estatística. Mas de onde surgiu a estatística no negócio, a curva normal, essas coisas, a distribuição dos erros? Ele estava fazendo contas, de fato. Ele queria entender, eu acho que num certo momento, fazer contas sobre o pessoal fazer, os astrônomos faziam medições, etc., e eles saíam com tábuas e tentar entender aqueles negócios. Você precisava de um matemático do nível do Gauss para tirar conclusões interessantes sobre isso. E no processo de entender, no caso, observações que são observações que têm erros, ele descobriu a distribuição dos erros, ele criou a ferramenta matemática. Então, são exemplos aí que você pode... O cara conhece o Gauss como matemático puro, mas o Gauss não achava que fazer... entender contas de movimentos de planetas era interessante por si só. Não tinha nova equação diferencial para ser descoberta ali, ele queria poder entender realmente onde estava aquele planeta. Então, você veja quão aplicado poderia ser imaginado aí, né? Então, existia isso, mas provavelmente... também com o fato de progresso que eu já mencionei anteriormente, também levou à atividade colaborativa, o acúmulo do conhecimento levou a um nível de especialização maior. Então, atualmente, um matemático não tem nenhum matemático que vai ser um Gauss da vida, não só pela habilidade técnica, mas pela possibilidade de trabalhar em aspectos tão distintos da matemática, certo?
uma divisão básica que é quase impossível de passar por cima atualmente, é a distinção entre analistas e algebristas, certo? Os analistas são os especialistas em desigualdades e os algebristas nas igualdades. Quem gosta de desigualdade vai fazer análise, tipo eu, Marcelo, etc. A gente acha muito esquisito essa atividade dos outros, obcecados por igualdade atrás de outra. Mas dentro dessa brincadeira, essa é uma divisão muito grande, muito difícil. Desde quando você começa lá, você tem que escolher um campo, que você não consegue absorver as duas coisas, e, na verdade, sua cabeça não funciona da mesma maneira de lidar com a álgebra e com a análise. Eu até consigo fazer um pouquinho, mas não é a minha coisa natural, quando eu lido com álgebra. Então, você tem esse negócio. Então, com essa especialização, as pessoas se separaram, e aí também houve uma certa gradação. Então, matemáticos que às vezes trabalham num aspecto muito puro da matemática, realmente muito abstrato e separado, eles nunca vão olhar para as ligações que, porventura, tenham com o resto. Mas é ligado. Então, eu me coloquei como matemático puro, que é como eu me sinto, o que me motiva, digamos. Que eu olho para um problema e vejo se ele é bonito. Eu olho para um problema e vejo se eu acho que revela mais sobre a matemática. Mas de onde surgiu esse problema, muitas vezes? Ele surgiu de algum matemático aplicado, certo? Entretanto, a realidade tem essa coisa meio... Eu não sei as palavras, Marcelo saberá, que não é... É do Wigner, eu acho, sobre a eficácia... A não razoável eficácia da matemática para descrever o mundo físico. A realidade é estupidamente matematizável, mas a realidade existe, certo? Então, a realidade é um guia para o mundo matemático. Ele te mostra um monte de fatos aí na sua frente que são reais, porque senão não teriam as coisas, certo? Então, você ganha uma certa visão sobre o mundo matemático através do mundo real, de uma certa maneira. Essa intuição pode ser muito útil. Muitas das coisas que são feitas tentando entender o mundo real, por exemplo, o que o Newton fez, para chegar num exemplo que vai ser conhecido, sobre o comportamento dos planetas em torno do Sol, levam a problemas matemáticos. Certo? Você tentar entender o comportamento do Sol, Júpiter e da Terra, só esses três, isso vai te levar para um mundo matemático extremamente rico. A mecânica quântica, para chegar a alguma coisa mais próxima a mim, criou objetos ao interesse sobre o estudo, sobre o espaço de Hilbert, etc., e operadores nesse negócio, que é um objeto de estudo que liga para o sistema dinâmico, num certo momento, e sobre o qual eu penso. Eu pego o negócio já bonitinho, feito para mim, um problema de interesse. Eu não tive que fazer o trabalho de tentar introduzir essas estruturas para tentar entender o mundo real. E eu me beneficio do trabalho que foi feito pelos físicos e matemáticos aplicados que vieram naquele momento, revelaram conhecimentos interessantes para a matemática. Então, você que está fazendo matemática aplicada, querendo resolver o negócio, você vai descobrir coisas interessantes de matemática pura. E funciona da outra direção. Inúmeras vezes, os matemáticos puros, interessados nos seus probleminhas, desconectados com o mundo, descobrem coisas extremamente fundamentais para o progresso das aplicações da matemática. O exemplo célebre que vai ser mencionado por todo mundo vem de novo do outro estrela do filme, que eu não vi, mas que eu sei a história das pessoas. A outra estrela, eu creio que tenha sido o Jeremy Irons, que fez o Hardy, no filme do Ramanujan. O Hardy. Eu acho que foi Jeremy Irons. Mas foi Jeremy Irons, o personagem lá era um matemático inglês, todo com aquela fleuma britânica, todo sério lá não lembro se é Cambridge ou Oxford, que tinha a sua visão da matemática pura. Certo? Ele fez, inclusive, escreveu um livro que é uma apologia da matemática, não sei o quê, onde a matemática era vista como esse negócio puro. E quanto mais puro, mais perfeito para ele. Ele tinha esse negócio, que era um dos critérios adicionais do que é uma boa matemática, era ser pura. Certo? Isso eu não coloquei como um dos critérios, porque eu não acho que seja um bom critério. Mas ele via dessa maneira. E ele falava que tinha orgulho de quão inútil era o que ele fazia. E o experimento, por exemplo, ele gostava de trabalhar com teoria dos números, com números primos, com não sei o quê, e falava, isso realmente não vai ter utilidade nunca, que bom que eu não sou responsável por essas coisas. Talvez até numa postura de não fazer o mal, certo? Se uma coisa tem aplicações, pode ter aplicações boas ou ruins, pode ter aplicações para guerras, pode ter aplicação para bombas. Ele se sentia livre sobre isso. E, não muito tempo depois, descobre-se que a teoria dos números é a base de coisas. A gente não pode utilizar a internet
sem usar a teoria dos números, porque a teoria dos números está por trás de todos os aspectos de segurança. Essa nossa live aqui já estaria sendo hackeada se a gente não tivesse teoria dos números, já teriam feito alguma coisa não muito apetitosa aqui, certo? A maneira como a gente pode conversar à distância, certo? Com a segurança de dados de transmissão, baseia-se em protocolos, certo? Cujos fundamentos foram descobertos sem ter nenhum interesse nessas aplicações. Estavam lá para serem utilizados. Quando foi necessário, eles já estavam prontos e permitiram o avanço rápido. Certo? Você não teria descoberto essas coisas que você estava precisando naquela hora. Porque você não ia intuir que aquilo seria o que você está precisando. Você não ia criar a teoria dos números para resolver o problema de criptografia que você está fazendo. Você ia fazer avanço, ia ficar meio atrasado. Então, é esse o fato. A descoberta matemática que são feitas por qualquer motivação, ela vai repercutir. Essa história, isso aconteceu, os resultados passados são indicadores do que vai acontecer no futuro, nesse caso. É uma comunicação contínua. Também você não precisa comunicar diretamente os extremos do seu espectro. Você tem uma combinação contínua. O que acontece tipicamente é que vai ter tem um cara muito isolado, que gosta daquelas coisas, e tem alguém que tem uns interesses um pouquinho mais gerais, e que conversa com um pouquinho mais de gente, e conheceu o que esse sujeito está fazendo, e vai passar para outro, e vai falar, tem um negócio aqui, e vão sendo criadas conexões. E uma hora o negócio chegou lá longe. É por isso que é importante esse papel das pessoas que trabalham mais de uma área, que fazem esse aspecto de comunicação, mas todo mundo não precisa fazer a mesma coisa. A matemática pode abraçar todos esses negócios, e ela se beneficia da presença dessas coisas. Isso tem consequência importante para como você pensa o financiamento da pesquisa também. Certo? Seria burrice, francamente, você chegar e falar, a gente precisa resolver o problema tal, então a gente bota todo mundo para resolver o problema tal. Vamos botar os nossos recursos escassos para resolver um problema que vai ajudar o povo? Aí você está garantido que você não vai chegar a lugar nenhum, basicamente. Você não vai chegar ao progresso, você não vai fazer... Aí que você está jogando dinheiro no lixo. Você precisa gerar um ambiente onde a pesquisa possa progredir. O ambiente progride quando você está cuidando dela de maneira geral. Certo? Você não vai ver uma coisa saindo do nada se você não criou um ambiente mais amplo onde as pessoas estão trocando conhecimentos. Certo? Então, é importante você ter essa visão de que mesmo a matemática parece não ter nenhuma utilidade, fomentá-la é importante para que o ambiente geral propicie o desenvolvimento das coisas que talvez você esteja interessado de maneira mais prática. Tá certo, Arthur. Muito obrigado. Eu acho que está na hora de passarmos a palavra de volta para o André e para o Vinícius e abrir para eventuais perguntas deles e do público. Oi, obrigado, Arthur, pela palestra. Eu tenho uma pergunta, assim, uma pergunta que na verdade não é bem uma pergunta, mas eu vi no teu currículo que você ganhou uma Olimpíada de Matemática lá em, acho que 95, 96, algo assim. E imagino que essa experiência na sua vida tenha servido provavelmente de um enorme estímulo para você seguir a matemática, ou talvez já fosse uma decisão anterior, vamos dizer assim. Para esses jovens hoje que estão pensando em seguir a matemática, né, e que muitas vezes disputam as Olimpíadas, etc., o que você recomenda sobre essa carreira? Como é que você vê essa questão das Olimpíadas, dessa relação, e o que você diria para esses jovens hoje? Olha, as Olimpíadas tiveram um papel fundamental na minha trajetória. Primeiro, eu gostava já de matemática, mas não via exclusivamente a matemática como um centro de interesse. Tinham outras coisas que me interessavam. Mais seriamente, eu não sabia. Demorou muito tempo também para eu saber o que faz um matemático. Eu nem sabia que você podia ser matemático. Certo? A possibilidade de ter uma carreira como matemático, assim como a maioria das pessoas tem a impressão, quando você imagina um cientista, que vai ter uma impressão errada, mas você vai imaginar um físico, um químico, talvez com um troço de laboratório, ou com um tubo de ensaio, algum biólogo, coisa do gênero. É isso que vai ser a visão de você. O que faz um matemático? Todos os teoremas já não foram descobertos, isso é uma coisa que você já imagina. Tem coisa para ser descoberta na matemática? Se você não for ser exposto a isso. E isso vem um pouco do fato de que a matemática que você é apresentado na escola é muito antiga, em geral. Porque, pelo fato de ser cumulativo, enquanto em biologia você descartou já as ideias que você tinha no século XVI, então você não precisa falar na teoria do germe que se tinha na época,
Você já vai direto para uma teoria mais jovem, você já vai falar rapidamente de DNA e coisas do gênero, que é uma coisa bem recente, né, comparado com o negócio matemático. A gente vai ficar falando de, talvez, alguns conhecimentos de geometria plana da época do Euclides, certo? Então, você está falando só de coisa bem antiga, deve ser porque nada foi feito desde então. Então, tem essa característica da matemática, que a gente não é exposto a isso. Então, eu também não sabia que você podia ser matemática. E as Olimpíadas me levaram a, pelo menos, uma atividade que me fez, inicialmente só pela diversão da coisa. Pô, tem uns problemas interessantes de matemática e eu quero resolvê-los porque são divertidos e é legal também ganhar medalha. E eu vou participar e, no final das contas, era difícil e eu tinha que me esforçar mais. Eu fui obrigado a me concentrar mais, eu tinha facilidade com matemática, mas para ir bem nas Olimpíadas eu tive que estudar mais. E isso me levou a uma maior concentração, um maior foco sobre, no caso, os problemas de matemática da Olimpíada. E isso me levou também, no momento das premiações, a conhecer o INPA. Primeiro, como o local onde eram dados os prêmios. Mas isso me levou a saber que existia essa instituição, que eu nunca tinha suspeitado da existência, no Rio de Janeiro, onde eu sou carioca, então, por sorte, eu estava no lugar certo. E conheci o INPA e vi que pessoas da Olimpíada, como o Gugu, ou na época o próprio Nicolau, estavam em contato com o INPA. Então, era o ambiente onde estava. Então, me levou a achar, pô, que lugar legal. Então, e tem matemática. As pessoas têm uma carreira depois sobre isso na matemática. E descobri que era o melhor lugar da América Latina, com toda a visibilidade de um centro internacional, uma grande oportunidade de estar lá. Então, ele me levou a esse contato. Então, ele me permitiu fazer essa transição, certo? E me levou ao INPA, então cumpriu o seu papel nesse negócio, ao descobrir, e eu passei para frente. Mas foi fundamental, eu não provavelmente teria feito outra coisa se não tivesse isso. As pessoas têm várias maneiras de trabalhar em matemática também no início. Tem pessoas que não têm nada a ver com a Olimpíada e fazem matemática, não precisa passar por esse caminho. É simplesmente uma das maneiras mais simples de fazer isso, você atingir esse objetivo, dessa maneira meio lúdica. E fácil, porque a gente tem atualmente no Brasil um programa de Olimpíada que atinge muita gente. É uma maneira tão eficiente de chegar a tanta gente. Todos os frutos que a gente conseguir colher disso estão valendo a pena. É um investimento muito bem feito e as pessoas estão usufruindo. As pessoas às vezes criticam, dizendo que você não precisa ser bom em Olimpíada para fazer matemática, é um foco e leva para a direção errada. Cara, então não faça, a pessoa não precisa fazer Olimpíada, mas é bom ter a opção e cumpre um papel, ela atinge muita gente de maneira positiva. E, claro, mantendo sempre, por isso que eu estou insistindo, se você não for bom em Olimpíada, talvez você ainda seja uma pessoa que possa fazer matemática. Tem muita gente com essas características também, tem outras maneiras de aproximar. Mas, indo pela maneira como eu fiz, realmente um dos caminhos. Você chega você que está fazendo a Olimpíada, você vai fazer, está indo bem ou mal, mas está gostando do que está fazendo. A questão é você gostar, isso está te interessando, então invista mais tempo, tente saber mais, aproveite, fale com o seu professor e aproveite esse entusiasmo para ir na frente. Você não talvez o endgame não é ganhar uma grande medalha de ouro, não sei o que, o endgame é muito mais longe. E você vai estar numa etapa dessa trajetória, e desde que a Olimpíada te convenceu que a matemática pode ser legal, ela já cumpriu o seu papel. Obrigado pela resposta, Arthur. É porque ontem, inclusive, meu filho ganhou a medalha de ouro da Canguru, então eu vou passar para ele, depois eu vou pegar a gravação do evento e vou fazer ele assistir. Então, parabéns para ele. Foi ótimo, obrigado. Passo a palavra para o Vinícius. Arthur, só lembrar a turma toda que a gente tem aí uns 15 minutos, né, Marcelo, para a gente acabar. Isso. Porque hoje a gente está com o teto um pouco mais baixo, Marcelo, e nós aqui temos compromissos e tal, então eu vou acelerar para os colegas poderem fazer perguntas também. Mas queria saber, Arthur, se a inteligência artificial tem algum impacto, não nesse lado de quantitativo que você disse que de fazer conta, enfim, mas do lado criativo, do lado da atuação criativa do matemático propriamente dito, como você escreveu no início, se já tem aplicações que se inserem nesse universo, que ajudam ou que não chegou ainda, enfim, como é que está no campo específico do exercício da matemática? Existem vários aspectos, maneiras momentos da produção do conhecimento matemático, certo? Nas maneiras como eu trabalho, em geral, na minha atividade principal,
eu não vi muita, eu não consegui utilizar de maneira eficiente. O método ela não me traz algo que eu já não soubesse e eu faço melhor no momento do que o negócio para coisas elementares em geral. Ela me deixa mais irritado com a maneira como lida com as coisas e do que qualquer coisa. Também levou a achar perigoso até, porque eu percebi quando estava falando bobagem, um aluno não iria perceber. Ele pode ser muito convincente, o ChatGPT pode ser muito convincente, está falando coisa certa. O aluno não vai perceber onde está o erro. Ele teria me enganado se eu não soubesse a resposta que eu estava perguntando, certo? Porque o argumento estava muito bem estruturado, só era falso. Agora, então, é perigoso. Eu fico preocupado com quem está aprendendo e fazendo as coisas usando o ChatGPT nesse momento. Mas pode ser útil. Mas você precisa saber muito bem o que você está fazendo. Para ela ser usado para o bem direito na matemática, você vai chegar a esse ponto que pode ser utilizado. Eu consigo vislumbrar certos momentos, por exemplo, né, em experimentação, etc. Eu acho que você pode utilizar a inteligência artificial para acessar certos fatos empíricos, por exemplo, e de maneira mais rápida. Você é impressionantemente eficaz para programação também, para programar coisas básicas, vai ganhar muito de tempo. Existem certas partes da matemática também, vai ter aspectos que vão ser mais imediatamente atingidos por isso. Então, é uma coisa que vale a pena manter como um possível assessor. Eu vejo um problema que eu penso que um dia eu vou trabalhar, que tem mais ligado com aspectos computacionais, tipo aspectos computacionais não é só bobagem. Quando eu penso quando eu falo de computacional, são coisas que envolvem criatividade também. Não estou dizendo só para o computador fazer conta, mas pensar em resolver algumas coisas sobre isso de maneira mais eficiente. Então, isso eu creio que vai ter uma progressão. Neste momento, certo? Minhas tentativas de tirar alguma coisa da inteligência artificial não deram muito certo e me deixaram um pouco irritado de tentar me convencer de coisas erradas. Uma das notícias dessa semana é que duas IAs competiram na Olimpíada Internacional de Matemática, que é a Olimpíada uma das mais competitivas, mais disputadas do mundo, e pela primeira vez ambas alcançaram pontuação para a medalha de ouro. Então, num certo domínio, é um domínio que exige alguma criatividade na busca de argumentos, de raciocínio, é um escopo meio limitado das Olimpíadas, mas há passos na direção de que um dia a contribuição da IA possa ser bem mais substancial do que é atualmente. Sim, a gente tem que manter o olhar sobre essa evolução e eu espero que possa resolver coisas que são necessárias, mas a gente tem especialidades diferentes, certo? A calculadora não substitui os matemáticos. Ela tem um papel no nosso negócio, embora eu realmente não utilize, porque eu dificilmente estou com números, mas certas partes da matemática precisam de cálculos muito sofisticados. Eles não substituíram o matemático, eles veio e tornou-se uma ferramenta muito útil para certos tipos de matemática. Pessoal, então eu vou passar a palavra às pessoas que estão aqui para perguntas, caso tenham. Vamos lá, gente? Perguntas para o Arthur? Arthur, eu tenho mais uma, Arthur. Como você vê a questão hoje do desenvolvimento socioeconômico diante aí de uma série de turbulências que a gente está vivendo no campo democrático, né? Mas como é que você vê a matemática inserida nesses processos do desenvolvimento econômico e social? Enfim, como é que você enxerga hoje o cenário da profissão do matemático, da atividade matemática e do que está acontecendo no mundo, de maneira geral, claro? Olha, o mundo já passou por muitas coisas em vários momentos, no século XX e em outros momentos. A gente está em turbulências, mas a calmaria que é a exceção histórica em muitos momentos. A gente beneficia-se de várias coisas. A gente tem que lembrar que durante
a Guerra Fria, por exemplo, a comunicação entre matemáticos do bloco soviético e do bloco ocidental era inibida, isso era uma dificuldade imensa para o desenvolvimento das coisas, e isso durou muito tempo, não era uma situação melhor do que a gente está tendo agora. A gente tenta, às vezes, afocar muito no nosso negócio, mas é bom ter uma perspectiva histórica de quão graves são os nossos problemas. Tem muitas turbulências, mas sempre teve, e às vezes foram maiores, e a gente deu sorte, a gente só sobreviveu a elas. A matemática, ela é fundamental, então, no desenvolvimento econômico. O Marcelo provavelmente poderia falar mais sobre isso, porque ele trabalhou mais sobre essa questão. Eu trabalho na parte pura, mas eu sou ciente, simplesmente, da utilidade. A matemática tem uma vantagem enorme, que ela não precisa de investimentos enormes para ela dar os frutos. A gente não precisa de grandes laboratórios, em princípio, no máximo um computadorzinho, às vezes. Pode precisar um pouco mais, mas na maioria dos matemáticos não precisa. Você precisa de recursos que são, basicamente, ter as cabeças, pagar os salários dos matemáticos, e ter uma certa ter estabilidade. Você precisa ter condições para que eles pensem em matemática e não estejam preocupados com coisas que vão tirar o foco deles. E um ambiente geral onde isso possa estar ocorrendo. Isso foi o que permitiu, em particular, a gente tem o INPA, que desenvolveu-se, digamos, agora está com 70 anos e pouco. E, então, ele atravessou um período muito mais turbulência do que a gente está tendo agora, mesmo se você falar só sobre aspectos de democracia, etc. E sobreviveu, e cresceu nesse ambiente, certo? Então, foi possível, teria sido melhor sem a turbulência? Teria, mas passou, conseguiu crescer, conseguiu se desenvolver, conseguiu se estabelecer. Porque foi porque tinham pessoas que levaram com foco e porque era possível. Não adianta ter foco se você está trabalhando, se você tiver foco, mas você precisar de um super laboratório que a cada 3 anos tiram o financiamento, você não vai chegar a lugar nenhum, se a sua pesquisa demora 5 anos para ser feita, só botando números aleatórios. Na matemática, mesmo quando a turbulência permitiu a continuidade. Então, precisava de pessoas com foco, que sabiam que tinham um bom foco, que colocavam o princípio da excelência, o princípio de realmente que o Brasil vai fazer matemática para jogar com os melhores centros do mundo. A gente não vai ficar numa posição subalterna nisso, a gente pode não fazer tudo, mas o que a gente vai fazer bem. Então, essa visão que foi trazida por gente, como só para mencionar uma pessoa que faleceu recentemente, o Jacob Pallis, que foi uma grande pessoa, não a única, mas vou mencionar o nome porque ele é o meu avô acadêmico, pai acadêmico do Marcelo, fundamental para todos nós e nos deixou esse ano. Mas por essas pessoas. Então, a matemática, a gente tem eu creio que é mais resiliente, a gente pode beneficiar isso. O Brasil tem muito a ganhar com pouco investimento, queremos que seja maior, mas eu estou dizendo só que a gente precisa, o investimento da matemática dá muito mais retorno do que outras coisas. É uma visão realmente, a gente, historicamente, tudo que a gente chegou até agora foi feito nesse período onde, por tempos, os financiamentos eram cortados, etc. E onde é que a gente chegou? Um reconhecimento internacional real, de fato, feito, quando você fala lá no exterior, as pessoas conhecem o INPA. Eu acho que funcionou, né? Marcelo, mencionar aí mais dados sobre a importância da matemática socioeconomicamente? Eu acho que, enfim, concordo com tudo que você disse. O desafio que se coloca a partir daí é de levar esse conhecimento, que no caso do Brasil é até desenvolvido made in Brasil, né, de conhecimento matemático, levar esse conhecimento para as práticas, em particular na atividade econômica e profissional de um modo geral, e que é algo que está embutido na missão do INPA. Um dos itens da missão do INPA é disseminação do conhecimento matemático na sociedade, tanto no nível do exercício da cidadania, da pessoa da rua e tal, mas de forma mais diretamente ligada à questão do desenvolvimento, levar a matemática e o conhecimento, a tecnologia matemática para os nossos processos produtivos, para a nossa administração, enfim, para todos os aspectos de atividade econômica e até política do país. Esse é um grande desafio no qual a gente tem várias metas ainda a alcançar. Mas eu concordo inteiramente com tudo que você falou. Passar a palavra para o Fábio. Oi, Fábio. Olá, olá. Bom, muito obrigado mesmo pela palestra, super
Super interessante o assunto. Eu vou fazer uma pergunta. Eu espero que não fuja do assunto, que é o processo criativo na matemática, que é o seguinte: eu tô no doutorado agora, e o meu doutorado é sobre é, qual o incentivo que a gente pode fazer na educação básica para mitigar a evasão dos cursos de exatas, né? Para mitigar a evasão nos cursos de exatas. E aí, um problema que a gente enfrenta é a questão de que no Brasil, apenas 5% das pessoas que saem do ensino médio têm o conhecimento adequado em matemática, né? E aí todos os cursos de exatas ficam disputando esses 5% de alunos do Brasil, né? O que a gente percebe dando aula na educação básica é que a partir do quinto ano, os alunos começam a perder o interesse por matemática. Ao ponto de, por exemplo, eu dei aula numa escola de ensino médio ano passado, das 5 turmas de primeiro ano, com 40 alunos cada um, só sobrou 20 alunos para o itinerário de exatas, para o segundo ano, né? Então, 10% só dos alunos escolheram o itinerário de exatas. A minha pergunta é o seguinte: a gente realmente. Não é possível que a matemática deixa de ser interessante a partir do quinto ano do ensino fundamental, entendeu? Esse processo criativo a gente consegue trazer para todo o ensino fundamental e o ensino médio também, assim, para incentivá-los a ir para a área? Eu vejo um pouco como tem esse aspecto educacional, que é um problema da educação tradicional, que realmente importante. Eu vejo de maneira mais geral o papel de desincentivo que é feito pela sociedade sobre isso. É dentro de casa que você muitas vezes é desestimulado a fazer matemática pelos próprios, pela própria família, muitas vezes, ou pelo que se lê a respeito. A própria dicotomia que é feita entre criatividade e matemática, por exemplo, que é falsa, é um dos objetivos dessa discussão, estabelecer isso, leva as pessoas a se darem desculpas para não lidar com matemática. Diz assim, eu sou criativo, então não sou da matemática, não é para matemática, não é para mim. Aí você vê gente que é um exemplo que eu toco realmente, mas eu acho importante, gente que vai no restaurante e na hora de pagar a conta diz que não pode, não sabe fazer conta. Com muito orgulho, então bota lá para o negócio. Uma pessoa que fala dessa maneira, eu com orgulho até um certo negócio, né? Conta não é para mim, etc. Eu faço analogia. É equivalente a chegar no restaurante e falar: eu não sei ler o menu, não sei ler português. Isso ninguém vai falar com orgulho disso. Uma falha básica que impede a pessoa de exercer todas as suas capacidades como cidadão. Não é aceita em sociedade, não deveria ser aceita, certo? E passa como bonitinho falar que não sabe fazer conta. Contas que você deveria ter aprendido para fazer coisas muito básicas, para não ser enganado, para muita coisa, para noções de grandeza e coisas do gênero. Então, isso, a criança que vai vendo os pais falando com orgulho disso, por que vai achar que vai ter uma desculpa muito boa? Eu também não sou de matemática, para que isso? Demora um certo esforço, vou deixar de fazer esse esforço, porque não é para mim. Certo? Então, a gente tem que ver como a sociedade justifica esses comportamentos de uma maneira que não justifica outros. Certo? Por que a matemática é uma coisa assim que não... para que vai servir? Você usa justificativas para matemática, você não usa para outras coisas. As pessoas perguntam, para que vai me servir aprender a fórmula de Bhaskara? Para mim serve, mas eu nunca vou usar na minha vida. Você aprende a pensar abstratamente, você aprende que existem estruturas por trás das coisas e que vão te revelar um universo muito maior, certo? Você não vai usar estritamente as suas leituras de Machado de Assis, mas ela vai te aumentar como pessoa, certo? Você não está usando aqueles textos, você não vai usar as falas da Capitu ou de quem quer que seja na sua vida prática, mas você aprendeu um pouco sobre a existência humana, que você não vai usar diretamente, talvez, para ganhar dinheiro, mas você vai ter um papel na sua vida. E a matemática você está usando
critérios que não se aplica a quase nada. Você não está usando, de fato, na prática, um monte de coisa que você está aprendendo, a não ser que você vá fazer realmente biológica, etc., como funciona o ciclo de energia das células, etc. É um conhecimento que talvez você queira saber, mas você não bota esse critério, mas para matemática você coloca. Por quê? Eu acho que é desculpa, porque a pessoa já não quer fazer matemática por outras razões. E quer justificar por que não é uma coisa feia o que estão fazendo. A gente, como sociedade, tem que parar de passar essa visão do negócio. E aí passa. Depois que a gente já cumpre essas etapas, vai facilitar o trabalho do professor, que não vai estar lutando contra o desinteresse dos alunos que vêm de fora. É muito mais fácil lidar com alunos que estão automaticamente motivados do que criar uma motivação. É muito difícil juntar. É muito fácil destruir também. Você pode errar e fazer com a pessoa que gostava de matemática, de repente, ficar na dúvida. Então, vamos tentar não destruir. Mas criar do nada é muito difícil. Pessoal, obrigado. Arthur, mais perguntas do grupo de pesquisadores? Não? O professor Dielcio está aí hoje também nos prestigiando, é pesquisador da cátedra. Márcia, ninguém? Não? Marcelo já precisou sair em razão da aula que ele havia se comprometido às 3h30, deixou uma mensagem aqui para nós. Tá? Oi, Dielcio, tudo bem? Boa tarde. Vai, tudo bem? Tudo bom. A minha questão tem relação um pouco, professor Arthur, com o que o Fábio colocou. Eu vejo que a matemática é tratada muito e quase que exclusivamente em termos de números, padrões, formas, que são coisas importantes na matemática e que seriam eminentemente criativas, no meu entendimento, são preferidas nesse processo do ensino básico. Eu digo isso porque eu sou apaixonado pela matemática e passei a gostar mais da matemática com os trabalhos do Luiz Barco, Matemática e Arte, um trabalho que ele fez um tempo atrás. Né? Mas o que eu pergunto, o que eu gostaria, reformulando não exatamente uma pergunta, mas essa questão do ensino básico lidar só com os números não seria um grande problema ou a grande dificuldade do aumento do interesse dos alunos pela matemática? De fato, muitas vezes não é revelado às crianças os aspectos interessantes da matemática e passa essa impressão de que é algo repetitivo. Eu por exemplo, uma parte do meu interesse pela matemática saiu por exemplo, li o livro, foi fora da sala de aula, né? Por exemplo, eu li o livro baseado na série do Carl Sagan, chamada Cosmos, e nesse livro ele fala de muita coisa, além de astronomia, mas fala também de física, história, etc., e um pouco de matemática. Ele tinha uma prova matemática, duas coisas matemáticas nos apêndices, que eu me lembro e que pegaram meu interesse. Então foi meio fora de sala de aula uma parte disso. A matemática tem essa coisa, que você precisa das bases, e as bases demoram um certo tempo para serem estabelecidas, e nas bases você tem uma dificuldade, mas tem que ser criada um pouco isso. O professor tem que ter essa capacidade de apreciar ele mesmo isso. Frequentemente, os professores que dão aula de matemática apenas do nível, eles sabem muito pouco de matemática e não têm essa visão eles mesmos. Eles também acham que a matemática se esgota nos números, naquilo que eles estão ensinando. Aí fica difícil, se o próprio professor não sabe situar as coisas, né? Seria desejável, mas deveria ser possível criar um pouco, mesmo que você não possa acessar os detalhes mais refinados dessas estruturas que vão ser mais interessantes, você pode pelo menos falar que elas existem, certo? Quando você ensina química ou biologia, etc., você não dá os detalhes do negócio. A gente está falando de coisas que são completamente impossíveis de serem compreendidas na idade que são ensinadas, mas vislumbra-se. Você fica sabendo que existe um átomo. Você não precisa entender exato o modelo atômico, é extremamente complicado, certo? Os detalhes de todas as coisas, mas você fala que elas existem. Você sabe que existem átomos, você sabe que existe DNA, você sabe até as regras muito complicadas das camadas, não sei o quê. E
isso é uma coisa que é passada e isso interessa as pessoas. Na matemática, você ensina, basicamente, que tudo que pode ser feito a partir da base, né? Então, você ensina a fazer as contas direitinho, sem dar essa visão das coisas que você não consegue entender os detalhes, mas você poderia pelo menos saber que elas existem. Um matemático que passou pelo Brasil, foi até eu e ele demos uma apresentação, um debate, fizemos na Flip, em Paraty, foi onde teve a história de contar pedra, né? Que foi em 2015, certo? O Edward Frenkel, matemático de origem russa, e que trabalha em Berkeley, e ele tinha feito um livro que era Amor em Matemática, eu acho que é a tradução, sobre o amor dele pela matemática, provavelmente, tentando humanizar a disciplina, tentando explicar também por que o matemático se interessa tanto pelo que está fazendo. Uma maneira de tornar a matemática interessante para as pessoas. Não sei quão bem-sucedido ele foi, mas ele fazia, ele repetiu muitas vezes esse negócio, talvez mais do que necessário, mas aqui não repetir, eu falo uma vez. É como se você fosse falar de interessar as pessoas por pinturas, certo? E ao invés de introduzir as pessoas, quer que seja alguma coisa realista ou surrealista, ou algum período histórico, etc., ensinasse, tentassem trazer o interesse delas ensinando a pintar a parede. Então, eu falo, você pode pintar a parede de vermelho, de branco, ou de não sei o quê, e você pode fazer 2 ou 3 mãos, e isso aqui é o que você vai saber sobre pintura. Eu acho que não vai entusiasmar muitas pessoas, talvez algumas, mas não muitas. Você vai estar ocultando o que tem de interessante por trás, certo? Então, era essa analogia que ele fazia. A gente não apresenta uma parte da matemática que vai gerar interesse. E a gente tem que pensar isso melhor. Obrigado, Arthur. Oi, José. Tá mudo, José. Opa, André, tá conseguindo me ver? E ver Ver e ouvir. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Pois é, são essas coisas loucas que a gente tem que fazer aqui. Eu queria agradecer muito, em primeiro lugar, né, a participação de todo mundo aqui, essa bela apresentação e a condução desse momento que a gente está tendo. Quero só dar uma pitada de reforço de que eu acredito a matemática, mesmo não tendo sido nunca o melhor aluno, né, como a disciplina que fez com que eu tivesse a possibilidade de criar aquela marreta que faz com que a gente consiga derrubar com mais força o muro que separa, por exemplo, a pobreza do alcance dos nossos sonhos, né? Porque eu venho de um berço muito humilde e foi através da educação que eu consegui ir aos poucos conquistando meu espaço. Sou filho de escola pública, de bolsa de bom aluno na época em que a gente não tinha programas de incentivo, etc. Então, é uma trajetória que boa parte das pessoas que me conhecem hoje não conhece, porque ela, como a grande maioria, né, faz parte daquele nosso lado B. Nós somos esse produto do lado A, que está aí no LinkedIn, que está no Lattes, etc., né? Mas o lado B que mostra como é que a gente conseguiu chegar até esse espaço fica um pouquinho de fora. E eu queria colocar uma coisa que eu acho muito importante, porque eu tenho me dedicado nos últimos anos, principalmente nesse pré e nesse pós-pandemia, né? Comecei a desenvolver um trabalho mais firme, trabalhando em cima de heurística, etc., em 2018, 2019, 2020. A gente teve a pandemia, isso se alongou até 2022. E aí eu fiquei, ao longo desse tempo, né, tentando criar, aprofundar mais as raízes em temas como inteligência artificial, aplicada à linguagem computacional, etc., né, fui me especializando. Eu tenho orgulho de estar fazendo parte, como pesquisador, de uma outra cátedra também, que é Oscar Salas, aí, que está trabalhando com agentes de IA, né? E aí a minha colocação é que eu entendo, e aí eu queria confirmar com vocês, né, que sabem muito mais, que a matemática é ela que fornece a linguagem, os métodos, a estrutura dessa lógica que a gente precisa, inclusive para esse campo que foi colocado aqui da mecânica quântica, né?
eu não consigo assim entender se seria possível a gente estar, por exemplo, formulando teorias, fazendo previsões, interpretar experimentos, se essa relação com a matemática não ajudasse a gente, como eu costumo dizer, né, não apenas a descrever o mundo, mas a revelar o mundo também. Então, eu queria saber se é exatamente isso, né? É isso mesmo, é por aí. Porque agora a gente, por exemplo, está na outra cátedra desenvolvendo trabalhos para serem publicados também, como nessa, e aí a gente está entrando dentro de perspectivas que fazem com que a gente tenha que ter uma capacidade criativa de reflexão cada vez mais aprofundada. E aí eu também acredito a matemática, né? O aprofundamento dessa minha pequena capacidade criativa que me permitiu chegar até aqui. No mais, é um abraço, né? Um apertado e fraterno e virtual para todos vocês. É por aí mesmo? A matemática tem aspectos bem práticos, né? Você tem a questão, obviamente, de que ele trabalha numa modelagem, pode ser utilizada na modelagem de vários fenômenos físicos ou químicos, biológicos, ou você pode trabalhar nos modelos para, quando você já vai para a teoria da computação, é quase uma sub-área da matemática, e você tem os meios de tratar essas questões e como formular precisamente as coisas. Então, você tem uma maneira precisa de lidar com os problemas. E isso é óbvio. E, de fato, também tem a questão de que isso trabalhar com matemática te gera uma maneira de pensar diferente, uma capacidade de lidar rigorosamente com as coisas, de maneira abstrata, de não ficar só... Tipo, imaginação todo mundo pode ter, mas uma imaginação que esteja ligada com certas estruturas, certo, que guiem as coisas, é o que leva realmente a alguma coisa especial. Então, a pessoa que se imerge na matemática, mesmo que não vá virar um matemático profissional, vai ter esses instrumentos auxiliares que vão poder ser utilizados em outras partes do conhecimento, em outros processos de descoberta também. Então, a matemática, ter lidado com a matemática pode ser útil nessas direções também. Obrigado, Arthur. Muito obrigado, José, pela pergunta. Temos mais perguntas para o Arthur, pessoal? Perguntas? Não? Então, acho que vamos encerrar, né? Hoje um pouquinho mais cedo, por conta aí do compromisso do Marcelo. Queria agradecer muito, Arthur, pela tua conferência. Eu acho que ela tocou em uma série de pontos para a gente pensar de uma maneira inédita, sobretudo quem não é da área. Então, muito obrigado por estar dividindo o teu conhecimento conosco aqui hoje. Bom, obrigado a todos vocês por estarem aqui presentes, tá, também. Obrigado, Arthur, em nome da Folha, tá? Por esse presente aí para nós. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado à equipe do IA pelo apoio, aos pesquisadores, e esperamos em setembro, em breve, estar reunidos novamente. Arthur, obrigado mais uma vez. Abraço para todos e uma ótima tarde. Tá.